Já estava tarde. Depois que Jesus pregou para uma multidão, ele disse aos seus discípulos: Vamos, entrem no barco, vamos para o outro lado. Enquanto eles atravessavam, começou uma forte tempestade, muito forte. O barco estava enchendo de água. Os discípulos começaram a ficar desesperados, enquanto Jesus dormia em sua almofada. E eles foram até ele e disseram: Jesus, Jesus, não vê que estamos passando por uma forte tempestade? Não se importa de que nós pereçamos, morramos? Então Jesus acordou, acalmou o vento, acalmou o mar. Ele mandou e tudo parou. E disse aos seus discípulos: Homem de pouca fé, vocês ainda não entenderam quem eu sou? E então eles pensaram: que homem é este que acalma a tempestade, que fala para o mar e ele para? E eles seguiram viagem. Graça e paz, crianças, tudo bem? E aí, gostaram da historinha? Então, essa história aconteceu, né? E está na nossa Bíblia, no livro de Marcos, né? No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E eu gostaria de ler com vocês agora, tá? Vamos prestar bastante atenção. Se vocês quiserem pegar a Bíblia, é importante para vocês abrirem e acompanharem, tá? Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, Jesus. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? São os discípulos perguntando. Então Jesus ele tinha acabado de pregar para os discípulos, né, sobre a parábola do semeador, né, nos versículos anteriores, ainda no capítulo 4. E ele explicou a parábola do semeador. E aí então depois, e também a parábola da semente e do grão de mostarda. E aí Jesus chama eles, né, para eles passarem para outra banda do rio, que é o rio da Galileia. E os discípulos, então, olha que aqueles discípulos, eles, deixa eu ver aqui, 6 deles, Simão Pedro, Tiago, João, André e Filipe, eles eram pescadores. E eles conheciam muito bem aquele mar, porque eles pescavam muito ali. E ainda assim, então, eles já tinham passado por essas tempestades, né? Eles conheciam aquele lugar. E ainda assim, quando eles estavam indo, né? A palavra de Deus fala pra gente que houve uma grande tempestade. E Jesus estava dormindo. Ainda fala que ele estava dormindo no travesseiro, né? No travesseiro não, deixa eu ver aqui. Numa almofada. Podem ver que no vídeo eu coloquei uma almofadinha lá. E Jesus estava dormindo. E então a gente se pergunta: por que os discípulos ficaram tão desesperados naquela tempestade? O que significa essa tempestade? Por que Jesus estava dormindo? E aí, crianças, a tempestade, Jesus usou isso para mostrar para a gente, são as dificuldades da nossa vida. E Jesus estava dormindo porque Jesus sabia, né? Ele sabia quem era Deus, ele sabia
o propósito dele que ele iria cumprir. Ele sabia que aquela não era a hora dele, que ele não iria morrer naquele momento. Então, e a tempestade é a dificuldade. E o que isso significa, né, pra gente? É uma simples tempestade? Simplesmente Jesus estava no barquinho com os seus discípulos? Não. Isso mostra pra gente que nós também, como discípulos de Jesus, quando nós temos uma dificuldade na nossa vida, seja qual for, se Jesus está no nosso barco, significa na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, se Jesus, nós já entregamos a nossa vida a Jesus, significa que não há tempestade, não há problema que não possa ser resolvido, não é mesmo? Porque Jesus, imediatamente ele acordou, os discípulos foram até ele e ele acalmou o mar, acalmou a tempestade. O vento parou, não é mesmo? O mar se acalmou. E aí eles perguntaram para os discípulos: vocês não têm fé? Também tem uma outra coisa que está ensinando pra gente. Está ensinando pra gente que quando a gente tem Jesus, quando a gente confia em Jesus, a gente tem que ter fé. Jesus tinha acabado de falar para eles sobre a parábola do semeador, tinha explicado para eles. E aqueles discípulos não tinham fé suficiente ainda, mesmo conhecendo Jesus. Então a gente tem que buscar sempre conhecer mais Jesus, porque a nossa fé vai ser provada, né? Provada? Como assim provada? O que isso significa? Significa que vão vir problemas na nossa vida, né? Porque não é porque a gente é de Jesus que a gente não vai ter problema, não. Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, estejam animados, estejam encorajados, tenham fé em mim, né? Crede somente em mim, será salvo. Tem bom ânimo. Então, quando vem a dificuldade, a gente tem que crer em Jesus, tem que ter fé, que independentemente da tempestade que for, Jesus é capaz de acalmar, tá bom, criança? Então, era essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz os personagens com massinha. Se vocês tiverem massinha em casa e quiserem fazer, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Paz!